Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça decide que consulta a órgãos públicos não é obrigatória antes da citação por edital. Destaque de Diego Brião. A partir desta posição, o colegiado negou provimento ao recurso especial de uma empresa que buscava anular uma citação em ação monitória. Ministro do STF, Gilmar Mendes, vota pela validade de fundo da Defensoria a advogados dativos. Conselho Nacional de Justiça aprova critérios para regulamentar a permuta entre magistrados de primeiro e segundo graus dos tribunais de justiça estaduais. Destaque de Priscila Mendes. A aprovação das normas não inclui juízes federais e do trabalho, uma vez que os magistrados já tiveram esse tipo de remoção normatizada. E ainda, resultados do programa Fazendo Justiça são apresentados à Organização das Nações Unidas. Agora são 6 horas e 17 minutos. O Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. E o STJ decidiu que, antes de determinar a citação do réu por meio de edital, o juiz não precisa obrigatoriamente fazer consultas aos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. Os detalhes com o repórter Diego Brião. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que a expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é obrigatória, mas uma possibilidade a ser avaliada pelo magistrado. A partir desta posição, o colegiado negou provimento ao recurso especial de uma empresa que buscava anular uma citação em ação monitória. Na origem, um banco ajuizou ação de busca e apreensão contra a empresa por falta de pagamento de empréstimo garantido por alienação fiduciária. Após a conversão do litígio em ação monitória e a citação por edital, o juízo de primeiro grau rejeitou embargos monitórios opostos por curador especial e reconheceu a procedência do pedido do banco. Em apelação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a empresa alegou que a citação por edital deveria ser anulada, pois não foram esgotados os meios de localização da ré, como a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos. A Corte, contudo, rejeitou o recurso por avaliar que a medida é dispensável quando já realizadas pesquisas nos cadastros de órgãos públicos, com efetiva tentativa de citação em todos os endereços encontrados. Da Agência Rádio Web, Diego Brião. Hoje, em sessão plenária, o STF retomou o julgamento da validade de lei do Estado de São Paulo que vinculou parte do Fundo de Assistência Judiciária ao pagamento de advogados dativos. A lei complementar destinou 40% do fundo à prestação de assistência jurídica suplementar por advogados privados. O ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vista do processo, apresentou o voto nesta tarde. O decano da Corte acompanhou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes pela constitucionalidade da norma. Vamos ouvir. Considera inexistir inconstitucionalidade material nos comandos legais combatidos, estando preservadas todas as prerrogativas que a Constituição Federal otorgou à Defensoria. Por fim, estou convicto de que a solução ora proposta permite conciliar a autonomia financeira da Defensoria Pública com a intenção de auxiliar o financiamento do custeio de serviço público complementar e subsidiário à assistência judiciária gratuita, permitindo que a legislação local ocupe-se da matéria segundo as peculiaridades concretas de cada momento histórico, sem a presença de amarras peremptórias que impeçam a consideração sobre tais circunstâncias. Por isso, renovadas as vênias, entendo improcedentes os pedidos veiculados. E por isso, presidente, acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes e voto pela improcedência dos pedidos. O ministro Alexandre de Moraes afirma que não é possível que a Defensoria opte por convênios e não queira pagar para o ministro se a norma for invalidada. Poucos advogados dativos vão querer continuar realizando o serviço de assistência. Por outro lado, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, havia se posicionado pela invalidade formal e material da lei.
O entendimento foi seguido pelos ministros Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e pelas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, hoje aposentada. Apesar de inicialmente ter votado com o relator, o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo hoje, suspendendo mais uma vez o julgamento. A ação é movida pela Associação Nacional de Defensores Públicos, que entende que a legislação viola normas constitucionais que garantem a plena e eficiente oferta de assistência jurídica à população carente e a autonomia das defensorias públicas. Agora são 6h21. No próximo bloco, resultados do programa Fazendo Justiça são apresentados na Casa da ONU em Brasília. E ainda STF e Unesco ampliam o Museu do Supremo para promover a cultura democrática. A gente volta já. Radar da Justiça. O ministro Dias Toffoli do STF determinou hoje o encaminhamento a órgãos federais de controle e ao Congresso Nacional de documentos do Conselho Nacional de Justiça que apontam o que ele chama de uma parceria escusa entre o Ministério Público e a ONG Transparência Internacional no âmbito da Operação Lava Jato. Em um relatório elaborado no início deste ano, a Corregedoria do CNJ apontou problemas em repasses de valores depositados em contas judiciais à Petrobras, decorrentes de acordo de colaboração premiada, fatos nos quais estariam envolvidos os juízes que conduziram a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela operação, entre eles o atual senador Sérgio Moro. Segundo o STF, o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba também teria homologado um acordo de compromisso entre o Ministério Público Federal e a Petrobras, que pretendia destinar valores obtidos nos Estados Unidos para a criação de uma fundação privada. E o Conselho Nacional de Justiça definiu as normas para a permuta de magistrados e magistradas estaduais. As informações com a repórter Priscila Mendes. Os critérios para regulamentar a permuta entre magistrados e magistradas de primeiro e segundo graus dos tribunais de justiça estaduais foram aprovados por unanimidade. Os conselheiros reunidos durante a sessão ordinária seguiram o voto do relator, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. Ao detalhar o ato normativo, o ministro esclareceu que a aprovação das normas não inclui juízes federais e do trabalho, uma vez que os magistrados já tiveram esse tipo de remoção normatizada. Entre as regras para a permuta, ficou estabelecido o prazo mínimo de 2 anos de permanência do magistrado no Tribunal de Destino antes de eventual novo pedido de permuta. A permuta não será possível no caso de o candidato interessado estar respondendo o processo administrativo disciplinar, ter acúmulo injustificado de processos conclusos, além do prazo legal, ter penalidade de advertência ou censura aplicadas nos últimos 3 anos. Entre outros pontos, os juízes que estejam na iminência de se aposentar também não poderão ser transferidos. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. E nós seguimos falando do Conselho Nacional de Justiça, isso porque o CNJ apresentou na ONU resultados do programa Fazendo Justiça. O repórter Diego Breão está de volta e traz os detalhes para a gente. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apresentou os resultados do primeiro acordo de cooperação internacional assinado entre a entidade e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para transformações no campo penal e no campo socioeducativo. Os dados foram apresentados na última terça-feira na Casa da Organização das Nações Unidas, a ONU, na cidade de Brasília, no Distrito Federal. As entregas se referem às atividades do programa Fazendo Justiça. Elas correspondem ao período de janeiro de 2019 a outubro deste ano. Desde 2023, está em vigência um novo acordo para a consolidação e qualificação dos resultados obtidos na primeira fase do Fazendo Justiça. O programa começou com o nome de Justiça Presente na gestão Dias Toffoli em 2019 e 2020. Depois, já como Fazendo Justiça, passou por mais 3 gestões: Luiz Fux, Rosa Weber e atualmente Luiz Roberto Barroso. O programa tem um portfólio de 29 ações simultâneas voltadas para os sistemas penal e socioeducativo, além de ações transversais a ambos os sistemas. Em 6 anos, o programa Fazendo Justiça apoiou tecnicamente 43 normativas, orientações e recomendações publicadas pelo CNJ. Foram lançados mais de 270 produtos de conhecimento, técnicos e informativos e registrados mais de 155 mil participantes em eventos, missões e capacitações.
Da Agência Rádio Web, Diego Brião. E o Supremo Tribunal Federal e a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, assinaram um acordo de cooperação técnica internacional para o novo projeto do Museu do Supremo. Na cerimônia, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o momento simboliza não apenas a consolidação de uma parceria institucional de grande relevância, mas também um compromisso compartilhado para o fortalecimento da cidadania e a promoção da cultura democrática. Segundo a representante da Unesco no Brasil, Marlova Noneto, a ideia de aproximar cada vez mais a justiça da sociedade é de grande simbolismo para a Unesco. A parceria visa transformar o Museu do STF em um centro cultural de excelência dedicado à promoção da memória e à educação para a democracia. Agora são 6h28. No próximo bloco, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. No Espírito Santo, o Comitê de Incentivo à Participação Feminina e à Equidade de Gênero abre os trabalhos para o primeiro plano de ação. Destaque de Cid Marcos. Avançar nas ações de equidade de gênero e uma maior participação feminina em cargos institucionais são temas que fazem parte das prioridades da gestão no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O Comitê Gestor se reuniu nesta semana para discutir o plano de trabalho e para nomear as integrantes que farão parte do Comitê Gestor de Incentivo à Participação Institucional Feminina e Equidade de Gênero no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Mais de 280 casais dizem sim durante o casamento comunitário realizado pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Lígia de Matos. A Justiça Itinerante do Piauí realizou 2 solenidades de casamentos comunitários no prédio histórico do Judiciário Piauense, em Teresina. Durante as cerimônias, 283 casais disseram sim à oficialização dos votos e festejaram com familiares e testemunhas. A Justiça Itinerante é uma ferramenta do Judiciário que disponibiliza em um só lugar, há 20 anos, serviços que visam a garantia do exercício da cidadania gratuitamente. O projeto Partiu Aula na Justiça é vencedor do Prêmio Inovare na categoria Juiz. Destaque de Cristina Mara. O projeto Partiu Aula na Justiça, ação socioeducativa voltada a jovens de Porto Alegre envolvidos em atos infracionais, é o vencedor na categoria Juiz da 21ª edição do Prêmio Inovare. O Partiu Aula na Justiça propicia atividades pedagógicas baseadas nas culturas hip-hop e funk a jovens envolvidos em atos infracionais. O atual ciclo já concluiu 7 turmas. O índice de reincidência é de cerca de 10% entre os 64 formandos. No total, serão 240 participantes ao final dessa etapa. No Maranhão, campanha alerta para autorização de viagem com crianças e adolescentes no fim de ano. Mércia Lívia. A campanha Viagem Legal, lançada pela Vara da Infância e da Juventude de Imperatriz, alerta para que os pais que têm crianças menores de idade e viajarão neste final de ano procurem a Vara da Infância e da Juventude da cidade com antecedência para providenciar autorização judicial de viagem, evitando atrasos e filas de última hora. Durante as ações, os comissários da infância visitarão as empresas de transporte rodoviário e campanhas aéreas para levar esclarecimentos sobre as regras de viagens de crianças e adolescentes. São 6h32. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.